Quando eu fui para a seleção brasileira, pode ser o novo 10 da seleção brasileira, eu vou pro Porto, o cara que vai substituir o Deco, e eu carreguei isso na minha vida. E qual foi, na tua opinião, o teu auge? Aquele passe ali representa muita coisa para mim. Quando eu vejo ele, eu vejo muito além daquele troféu. O Santos tinha um jejum de muitos anos sem título. Sim. Tinha muita pressão em relação a vocês? E eu me lembro que na véspera do jogo estenderam uma faixa de fora a fora, assim, falando para o Diego, para de pensar na Europa, joga a bola. Tu também se viu algum momento assim, pô, cara, eu podia ter jogado na seleção uma Copa do Mundo? Lamento o momento que o Santos vive, é uma sequência de erros de gestão que dá dó. Simeone ou Jorge Jesus? Quando eu via, acompanhava o Flamengo, quanto mais eu assistia jogo, mais a minha vontade aumentava de jogar, de vestir essa camisa. Dos times que você jogou, 2019 no Flamengo, foi o melhor ou um dos melhores? Esse cara arrebentou, cara. Ele falou, você não sabe o que é ser um capitão, você não tem noção do que é isso. Talvez dos treinadores que passaram pela vida do Felipe Luiz, o Jorge Jesus foi um dos mais importantes ou mais? Eu era um cara egoísta, era um cara impulsivo, era um cara vaidoso. Como estamos? Meu parceiro de futebol. Dando aquelas porradinhas nele. Tudo bem? E aí, turma, tudo bem? Bom dia. Tranquilo? Bem, graças a Deus. Batendo muito nele, você botar devagar. Agora tô batendo no Tá viajando, tá falando de teatro. Lá em Ipanema? É ali no PP. Ah, no PP. A gente falar que vai ter. A gente é tricampeão ali naquela porra. Caraca, Eles estão loucos pra bater na gente. quando vai ser agora? A gente, é o campeonato que começa agora, domingo, vai até dezembro. Fala galera, é o seguinte, hoje aqui a gente vai receber um cara que foi campeão na Alemanha, Brasil, Espanha, Turquia, ídolo do Santos, ídolo do Flamengo, ídolo de todos nós que adoramos um bom futebol, Diego Ribas. Seja bem-vindo, irmão. Muito Um prazer, meu obrigado pela sua amigo. participação. Um prazer estar aqui com você, bater esse papo, continuar, né? O bate-papo começou na praia, É verdade, massacramos, né? massacramos. Sobrou pro Edilson, capetinho. Era pra jogar contra, o Edilson não entendeu nada, acabou sobrando pra ele. Deixa Bom eu te demais, falar, meu irmão. E essa prazer. tua nova vida agora de palestrante? É. E agora, como é que é? Iron Man Iron Man, cara. também. Como é que é isso? triatlo. Cara, tá sendo novo ciclo assim, você sabe, né? É desafiador, a gente deixa de fazer algo que nós fizemos a vida inteira. Por mais que eu me preparei para isso, traz um novo desafio, um desconforto muitas vezes, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. Eu gosto do novo, eu gosto de novos desafios, então eu tenho de alguma forma utilizado uma habilidade de me comunicar para trabalhar também, para agregar na vida da galera. Então eu estou muito feliz, algumas viagens, muitas conexões boas e paralelo a isso fazendo também esporte, que eu sou apaixonado. Encontrei aí no triatlo uma forma também de me desafiar no esporte, de organizar meus treinos e foi muito bacana a minha primeira prova. Já foi um triatlon, foi uma maratona e vou seguir por aí. Porque, como eu disse assim, me faz bem, cara. Faz bem pro meu corpo e pra minha mente. Essas suas palestras são motivacionais? Então, ela parte motivacional, inspiracional, estratégica. Por quê? Porque não fica só na minha história, né, Romário? Fica nas estratégias que eu utilizei na minha carreira como empresário, construindo a minha marca, fazendo uma boa gestão financeira para poder viver o ciclo que eu estou vivendo hoje de forma saudável. Todos os aprendizados que eu tive com os mais de 40 treinadores sobre liderança, gestão de pessoas, o meu posicionamento e evolução, aprendizado como capitão do time também. Então, como que eu pego tudo isso, que foi uma carreira bem sucedida no esporte, e conecto com os mundos dos negócios também, que é o mesmo mundo, os mesmos desafios, as mesmas dificuldades. Então, eu levo para dentro das empresas hoje as técnicas que são utilizadas no esporte, mas que pode ser utilizado no dia a dia deles também, para que eles possam ter sucesso como líder, como equipe e como time. E comentarista, assim, eu já tive a oportunidade de comentar alguns jogos. Eu acho que ser comentarista, na minha opinião, é uma das, vamos chamar de profissões mais fáceis que eu já vi na minha vida, porque tu tá vendo ali. Sim. Tu não pode estar vendo uma coisa que outra coisa e outro cara tá vendo. E, infelizmente, todo mundo tem gente que vê outro jogo. Mas como é que tu... Você acha um bom comentarista?
Eu me acho um bom comentarista, mas o meu posicionamento hoje de estar como comentarista ali na Globo vai muito além do campo, vai muito além do esporte. Eu nunca me imaginei fazendo algo como comentarista. Fui convidado ali no final da minha carreira para fazer a Copa do Mundo, fiz e achei bem legal. Então hoje, como comentarista, além de avaliar e analisar o jogo, o que eu quero é passar uma mensagem para o esporte, para o futebol, aquilo que eu acredito, os valores que eu acho que nós podemos melhorar como futebol. Então, tudo que eu faço é sempre para transmitir de alguma forma os aprendizados que eu tive, não só no Brasil, mas na Europa também, de que você pode analisar um jogo, você pode destacar algo que talvez as pessoas que não conhecem o futebol por dentro não sabem, mas você pode fazer tudo isso, uma crítica também, de forma respeitosa. E é isso que eu quero passar, estando como um comentarista. Eu sou apaixonado por futebol, mas concordo com você. É uma profissão assim que, se você tiver o conhecimento e for imparcial, você consegue fazer uma análise muito positiva, muito boa, e está sendo legal. Desses três novos desafios, Ironman, comentarista e palestrante, se você tivesse que escolher uma hoje, nesse momento, qual você escolheria? Palestrante e mentor. É o que mais tem a ver com você no teu entendimento? Definitivamente. Eu acho que é o que mais tem a ver com o meu propósito de vida nesse ciclo que eu estou. Por quê? Porque eu sou apaixonado por isso, em compartilhar, em agregar de alguma forma na vida das pessoas. Isso me traz também o novo, o frio na barriga. Eu preciso estudar, eu preciso me preparar. Sexta-feira estou indo fazer uma palestra na Vale, uma empresa gigantesca. Então, o que essa empresa espera de mim? Qual a mensagem principal que eles querem passar? Como eu vou agregar num time que já é tão vencedor? Isso me instiga, me motiva, me traz ali aquele desconforto de estar no palco falando com essas pessoas. E o que eu estou recebendo de volta, tanto nas palestras quanto na mentoria, é algo que dá sentido para tudo que eu vivi, que eu aprendi, seja como um empresário, como um atleta, como um pai de família, como um líder. E tudo isso dá sentido, eu poder compartilhar e agregar na vida das pessoas, então eu escolheria isso. Pô, legal. Fala, galera, é o seguinte, a GoCase é a nossa parceira, se liga aí no recado. E aí, galera, todo episódio eu venho aqui falar sobre os produtos da GoCase que vocês já conhecem, mas tem novidade na área. A GoCase acabou de lançar a linha Pet. Agora até seu cachorro vai ficar no estilo usando peitoral personalizado com o nome dele. Vai lá no site que também tem guia e coleira padrão GoCase de qualidade. E não esquece de usar o cupom GOROMÁRIO para mais desconto. Voltar lá pro teu começo de jogador de futebol, tu começou no Santos. Nesse teu momento do Santos, o Santos tinha um jejum de muitos anos sem título. Sim. Tinha muita pressão em relação a vocês? Muita pressão. Naturalmente, depois fico positivo, né, Romário? Mas o que eu passei no Santos também foram momentos difíceis, muito mais positivo do que negativo. Mas, por exemplo, no título de 2002 ali, tinha um jogo contra o São Paulo, nós classificamos ali em 8º e íamos jogar contra o São Paulo. Na véspera do primeiro jogo, a pressão assim era tão grande, faixa de ponta-cabeça, era jogador que a torcida não gritava o nome antes do jogo, era protestos constantes. E na véspera do jogo levaram uma faixa para mim, porque na época estava falando de clubes europeus que queriam me levar, ia pagar não sei quantos milhões, eu ia ganhar não sei quantos milhões de salário. E aquilo a torcida foi inflamando, achando que eu estava pensando mais nisso do que no Santos propriamente. E eu me lembro que na véspera do jogo estenderam uma faixa de fora a fora, assim, falando para o Diego, para de pensar na Europa, joga a bola. Um protesto diante do jogo mais importante da minha vida. E foi direcionado totalmente para mim. E naquela época eu com 17 anos, e eu lembro que o Leão olhou aquela faixa gigante, né? Porque o muro do CT era baixo, então bastava você subir numa escada, numa bicicleta que você conseguia ter acesso. Então era uma exposição muito grande. E esse foi um tipo de pressão que no outro dia nós tínhamos que jogar contra o São Paulo. Eu joguei bem, fiz gol e tudo, mas que nós sentimos essa pressão e depois com o título, claro, vira tudo e nós nos consagramos ali. Você foi um jogador que aos 17 anos você já tinha estourado, vamos dizer assim. Sim. Tu tinha essa é uma responsabilidade grande. Assim, no meu modo de ver, você sempre foi diferenciado em relação aos pensamentos, dentro e fora de campo. Isso é uma coisa que te ajudou para a tua carreira? Essa responsabilidade nova, como novo? Me ajudou, com certeza. Mais me ajudou do que me atrapalhou. Mas chegou um momento que também me atrapalhou, porque essa autorresponsabilidade, essa autocobrança, ela me levou muito longe.
Fui sair de casa com 11 anos de idade, independente, as coisas foram acontecendo, 16 anos profissional, 17 campeão, seleção brasileira, tudo foi acontecendo. A minha autocobrança foi sempre aumentando, a autorresponsabilidade também. E chegou um momento que eu não consegui o destaque que eu gostaria e esperava. E eu tive dificuldade em lidar com isso. Em alguns momentos da minha carreira, quando eu fiquei no banco de reserva, quando algum treinador lá na Europa me encostou, eu tive muita dificuldade em lidar com isso, de entender, caraca, tá pesado ter que ser o melhor sempre. E a responsabilidade da liderança, né? Que você foi sempre um líder, né? E a responsabilidade da liderança. Todos os clubes que eu passei vinha no pacote de tipo, cara, leva que além de ser um excelente jogador, o cara tem personalidade, influencia. Eu gostava disso, mas naturalmente linha de frente desgasta. Então eu vivi isso toda a minha carreira. Foi um dos motivos também de chegar no final, eu falei, cara, acho que tá bom. Mesmo fisicamente dá para continuar, mas os clubes que queriam me contratar, seja do Brasil ou fora, quando eu estava encerrando a minha carreira no Flamengo, o discurso era sempre esse: vem para cá que você vai ser o nosso líder, nós vamos trabalhar juntos, nós vamos construir um novo projeto, nós vamos fazer... E eu falei, já não tô com essa disposição toda. Então, eu fui um privilegiado, sempre gostei. Se tivesse que fazer, eu faria de novo. Eu prefiro estar nessa posição de ter uma certa autonomia, me posicionar, do que ser mais um. Mas, de fato, é pesado. Mexe com a gente. Mexe com a gente. O Santos hoje, realmente o Santos nesse momento não está vivendo o melhor momento. E muitos problemas a gente tem acompanhado aí. Uhum. Você ainda tem algum tipo de contato com o pessoal do Santos? Tenho contato, jogadores, o próprio presidente Marcelo Teixeira que está lá agora, é um clube que eu carrego para sempre, carrego na minha história, no meu nome, né? Ainda muitos, o Diego que jogou no Santos, é uma referência, foi campeão com o Santos, é um clube que eu tenho um carinho enorme, falo com as pessoas ali e também lamento o momento que o Santos vive, é uma sequência de erros de gestão. Estive falando agora com o presidente, assim, uma sequência de erros que dá dó. O clube tem que estar numa posição muito melhor do que está hoje. Nós vemos agora esse projeto Neymar, né? E vemos ele, o pai dele, o próprio presidente muito bem intencionados com isso, em voltar a colocar o Santos no lugar que ele merece. Mas, sinceramente, cara, eu acho que isso tem que acontecer assim de forma urgente, porque o Santos não está no lugar que ele merece. Não tá. E essa vinda do Neymar? Estou falando dentro do campo, tecnicamente falando, foi bom para o Santos? Foi bom para ele? Foi bom para o Santos. Foi muito bom para o Santos. É indiscutível como ele eleva o nível do Santos, como ele traz credibilidade, traz a atenção, traz alternativas, oportunidades para o Santos. Agora não basta só o Neymar. Como eu disse, traz oportunidades. Agora tem que ter uma inteligência, uma boa gestão para aproveitar essas oportunidades de forma inteligente e construir algo não só a curto prazo, né? A médio e longo prazo. Isso que eu sinto falta no Santos, como um clube que já vendeu tantos jogadores, um clube que tem uma marca tão forte nacionalmente e internacionalmente, não consegue organizar, não consegue se organizar. Mas essa organização que você fala é dentro e também fora de campo? Dentro e fora de campo, total. Dentro e fora de campo, para os jogadores se sentir que estão numa instituição organizada, profissional, e também as marcas que estão fora entender que está investindo seu dinheiro num clube hoje que está bem estruturado. Eu não vejo, mais uma vez, vejo pessoas bem intencionadas, eu admiro o presidente Marcelo Teixeira, esteve lá na minha época, tivemos boas experiências juntos, mas ainda não aconteceu. Então eu vejo que é um trabalho que deve ser feito. Alguns clubes sofrem com isso, né, no Brasil, pensam muito no imediatismo e não conseguem construir algo, porque é meio se eu vou construir algo positivo, é difícil, entendeu? Porque às vezes fica pro próximo presidente, o cara acha, vou construir algo pro próximo, não, tem que construir algo para mim. Quando você saiu para a Europa e foi pro Porto, você simplesmente foi substituir o Deco. Deco, um dos maiores jogadores da história do nosso futebol brasileiro e português, né, que se naturalizou português. Foi uma responsabilidade, foi isso assim... Até aquele momento foi o teu maior desafio? Foi. E eu nunca me livrei desse desafio assim, Romário, porque eu carregava essa expectativa. Então, quando eu comecei a jogar no Santos, era para substituir ali na época, o Robert já estava ficando mais experiente, ali era o craque do time, então o Diego pode substituir, aí usar a 10 do Pelé, e um jogador muito promissor, começava as comparações. Quando eu fui para a seleção brasileira,
ou pode ser o novo 10 da seleção brasileira, eu vou pro Porto, o cara que vai substituir o Deco, e eu carreguei isso na minha vida. Na maioria das vezes eu consegui superar, e outros não. Por quê? Porque, você sabe, o futebol ele depende do meu desempenho individual e depende de um time que encaixa e ganha títulos. Se não encaixar e não ganhar títulos, é meio que não, ele não substituiu o Deco e não deu certo. E eu não me isento de responsabilidade. No Porto eu poderia ter jogado mais, poderia ter jogado melhor. Mas eu pego um time que sai Mourinho, sai a base toda deles, os principais jogadores, logo depois de ser campeão da Champions, eles saem, montam um novo time, novo treinador, uma nova forma de jogar, esquema tático diferente. Muda de treinador 3 vezes na primeira temporada, o que não é normal na Europa, né? Porque não encaixava, não deu certo. E eu tô no meio desse time tentando encontrar uma forma de jogar, uma identidade, não conseguimos. Mas o fato de, se eu falar pra você, eu ficava pensando no Deco, em substituir o Deco, nem um pouco. Eu pensava, no Diego. Eu quero que o Diego aqui se dê bem. Faça o melhor. Você jogou em 5 escolas diferentes, Alemanha, Brasil, Espanha, Portugal e Turquia. Tem diferença? Não, tecnicamente, cara, eu acho que o brasileiro, falando diretamente de nós, assim, né? Ele vai ser sempre diferente quando ele conseguir colocar o talento dele em prática, sabe? Então é meio que, você sabe quem você é, mantém tua identidade, mantém tua essência, que você vai ser diferente. Mas o que muda, e aí os jogadores têm dificuldade de entender, é uma adaptação tática, é uma adaptação de cultura, que isso faz diferença. Se você chegar na Alemanha, ficar chegando atrasado todas as reuniões, todo o treino, você pode ser o craque que for, você vai incomodar muito. Todos os jogadores vão ficar incomodados, o treinador vai ficar incomodado. Mas dentro de campo eu sou um craque. Mas não importa, você não está respeitando algo que na cultura dos caras é inegociável. O posicionamento, o recompor, o ajudar a marcar, esse tipo de coisa, não dá. Você pode continuar dando resultado só com o seu talento durante um período, mas você não vai ficar lá muito tempo. Cansa, né? Os caras... Para se adaptar a um jogador brasileiro, qual dessas 5 escolas que tu acha que é menos complicado? Menos complicado de se adaptar para um brasileiro? Das que eu passei, eu diria ali... Espanha. Passei Portugal, Alemanha, Itália, Espanha e Turquia. Eu diria que o menos complicado é a Espanha. E qual foi, na tua opinião, o teu auge? Meu auge foi no Werder Bremen. Cheguei lá em 2006, 2007. Meu auge foi lá. Foram 3 anos ali fantásticos. Ali era onde tudo acontecia. Joguei muita bola em outros clubes também. O próprio Wolfsburg, na Alemanha, joguei muita bola. Mas no Werder Bremen foi onde tudo aconteceu. Melhor momento. Tudo dava certo. Na Espanha você foi treinado pelo Simeone. Eu até vou chegar lá depois um pouco para falar do Flamengo. Simeone ou Jorge Jesus? Qual você coloca como o melhor treinador que você teve dos dois? Jorge Jesus, pelo todo. Então, se eu tive... O Simeone foi um dos caras que mais contribuiu na minha evolução como jogador, digamos... que pense no coletivo, que trabalhe para o coletivo. Ele me convenceu que jogar numa posição de ponta direita era possível para mim, que eu conseguia voltar para marcar o lateral e que ali eu ia sentir prazer e ia ser importante para o time. Ele me convenceu disso, ele me fez ter prazer, tesão mesmo de marcar. E tem todos os méritos dele. Um cara que as mensagens que ele me mandou, que eu tenho até hoje, a forma como ele me desejou assim no Atlético de Madrid, é um cara que eu admiro muito, influenciou diretamente a minha carreira e minha forma de ser. Agora, assim, o Jorge me pegou num momento muito especial da minha carreira, estava ali nos últimos anos, num desafio, um baita de um desafio, talvez o maior desafio da minha carreira, porque desde que eu cheguei no Flamengo foi uma exposição gigantesca, eu vim para um projeto que, cara, até alcançar o objetivo foi muito desgastante. Eu ali na linha de frente e parte da torcida em algum momento pegou pesado comigo, parte da imprensa pegou muito pesado comigo e eu precisava de pessoas corajosas para me estar junto. Porque se eu olhasse para fora em alguns momentos, eu largava. Então precisava de alguém muito corajoso dentro de falar, a maioria aqui nesse momento está metendo o pau no cara, mas ele é importante e eu não abro mão dele. Ele é importante, ele merece estar aqui, para me preencher ali, porque senão eu largava.
E são poucos que fazem isso, Romário. Você sabe porque, principalmente no Brasil, são poucos que têm essa coragem. É muito mais fácil você ir com a maioria. Então, você ligar o telefone hoje eu estou metendo pau no Romário, liga meu telefone aqui, vamos meter o pau no Romário porque todo mundo vai achar bonito. Hoje está metendo pau no Diego, liga o telefone aí, vamos meter o pau no Diego que está na moda. E você pega poucos homens corajosos, de caráter, para ligar o telefone e falar, aí, a maioria aqui está metendo pau no Romário, mas o cara é um ídolo, tem que ser respeitado por tudo que ele fez. Pensa vocês estão perdidos. Olha o que o cara fez no jogo passado, no mês passado, tá tudo errado isso aqui. Esse tipo de pessoa... Quando você vê, você fala, caraca, tem alguém que está vendo. O Jorge, ele veio para fazer muito isso. Então, ele sempre foi muito justo, muito correto com quem merecia, né? E aí, além de tudo isso, ele pegou o momento mais crítico da minha carreira, que foi quando eu quebrei a perna. Então, eu quebro a perna, o time está crescendo, o time está voando, eu estou na minha casa com a perna no sofá, tudo costurado. Depois do jogo que ele ganha de 3-0, por exemplo, todo mundo elogiando, falando melhor, ele me liga, ele me manda mensagem. Não esqueci de você. Eu preciso de você. Fica firme, fica motivado, continua, não sei o quê. Esse time aqui precisa de você. Então, esse tipo de coisa, enquanto algumas pessoas falavam, agora o Flamengo vai, porque o Diego saiu e finalmente, ainda bem que ele saiu. E tem gravado isso, né? Pode ver. O meu treinador me ligava toda vez e me mantinha conectado. Atitude, né? Gesto, né, cara? Então, isso aí pra mim, aí chega no final da Libertadores, se você for ver mesmo, ele não precisava ter me colocado. Minhas pernas ainda, ele via, minha panturrilha, uma tá mais fina, uma tá mais grossa. Ele não precisaria ter me colocado num jogo mais importante, um dos jogos mais importantes da história do clube até ali. Ele me coloca, mais uma vez, com um ato de gratidão. Então, foram muitos momentos que o Jorge Jesus, ele teve atitudes, tudo bem que eu sei que eu entreguei para ele conquistar, para ele confiar em mim, mas teve muito ato de coragem e no final nós colhemos um dos títulos mais importantes da história do clube e é um cara que eu amo, que eu respeito, que eu admiro para sempre. Diego, você quando foi para a Europa, você foi solteiro, não era casado ainda, não tinha filho. Como é que foi essa vida na Europa? Os primeiros meses ou o primeiro ano? Teve alguns momentos, né, Romário? Eu me adaptei super bem para os lugares que eu fui, assim, quando eu saí do Brasil, eu falei, eu só vou voltar quando eu for uma realidade lá. Eu não volto antes de ser um cara que, esse cara deu muito certo na Europa. Então, quando eu vou pro Porto, no primeiro ano, nós somos campeão mundial interclubes, não sei o quê, segundo ano campeão português, treinador holandês, quadriense, me manda embora praticamente do clube. E aí, o que eu faço? Volto pro Brasil, não volto? Aí eu vou procurar clube que ainda acreditava em mim. Eu encontrei no Werder Bremen isso. Voltei, aí a minha carreira decolou na Europa. Então eu sempre fui, tipo assim, eu vou fazer isso aqui acontecer, eu vou fazer isso acontecer. E consegui, muitas vezes, na maioria das vezes eu consegui, fiquei 12 anos lá fora. Mas lá na Europa eu vivi altos e baixos, eu vivi um Diego empolgado, muitas vezes com a fama, com o dinheiro, com o momento. Como qualquer jovem. Como qualquer jovem. E alguns têm chance de retornar, outros não têm. Outros tomam atitude que a carreira vai ladeira abaixo. Sempre tive uma família muito presente. Meu pai e minha mãe viajavam constantemente. Bons amigos. Minha esposa, que na época era namorada também, muito firme comigo. Soube lidar com esse Diego, às vezes inconstante ali. Mas, no geral, foi uma trajetória, assim, cara, incrível. Eu incentivo a todos, você sabe muito bem, sair do Brasil e viver numa outra cultura, num outro país, cara, te leva para outro nível. Outro nível. Cultural, total. Então, assim, essas passagens minhas na Europa fez de mim o cara que eu sou hoje, cara. Eu tenho muito orgulho, assim, de ter vivido tudo isso lá. Tu veio pro Flamengo em 2016. 16. E o Flamengo, em 2016, estava longe de ser essa potência que é hoje, né? E que foi lá atrás, na geração Zico. O que te fez acreditar nesse projeto do Flamengo? Bom, a parte emocional falou muito alto ali, né? Quando eu via, acompanhava o Flamengo, quanto mais eu assistia jogo, mais a minha vontade aumentava de jogar, de vestir essa camisa. E depois, claro, quando teve o interesse ali também, já era o terceiro ou a quarta vez que o Flamengo se interessava por mim. E eu liguei para alguns jogadores, um deles o Juan, e falei, cara, como é que tá aí? É tudo isso que me falaram mesmo? Firme? E ele falou, é tudo isso que te falaram, pode vir que estão cumprindo com tudo. Então foi muito firme, o Juan é um cara que eu confio muito, e eu acabei vindo.
E eu gostei muito do tipo de conversa que eu tive ali na época com Bandeira, com Rodrigo Caetano, com Fred, porque era um projeto consciente, né, de falar, ó, isso aqui que nós vamos viver, vamos contratar 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui, vamos pagar as dívidas, precisamos classificar para Libertadores. E eu falei, num clube como o Flamengo, né, e ainda com a cultura aqui no Brasil, defender esse processo, vocês estão prontos para defender esse processo? Ou no primeiro ano que falar, não fomos campeões aqui, achou que tinha que ser, rasga tudo, manda jogador embora, traz novo treinador, que é o que a maioria faz, não consegue ter coragem para defender o processo vitorioso que ele está construindo, né? E ele fala, pode ter certeza que isso aí vai ser cumprido, e foi cumprido. Então isso me atraiu, eu falei, pô, tô lidando com gente séria, vou jogar num clube que eu sempre sonhei, e vou fazer parte da construção disso, que me instigava também, sabe? De, pô, construir isso junto com o Flamengo, contribuir para isso, fez meus olhos brilharem. Antes das glórias, você passou por momentos complicados no Flamengo. Teve problemas no ônibus, queriam te pegar no ônibus. Sim. Chegou a passar pela cabeça de que, pô, meu irmão, vou embora de novo para a Europa, que o que eu tô fazendo aqui? Aquela cobrança exacerbada, né? Protesto. E é grande, né? Essa torcida do Flamengo faz barulho. É grande. Faz por bem e faz por mal. Não tem né? ponto de se esconder, né? Não tem ponto de se esconder. Pô, Imagina. fui numa tribo indígena uma vez lá para uma Bahia, cheguei lá, os índios tudo camisa do Flamengo. Falei, meu Deus do céu. Qual é o peso de botar uma camisa 10, uma camisa que foi do Zico, o maior ídolo da torcida do Flamengo de todos os tempos, num jogo no Maracanã lotado? Eu acho que é sempre o equilíbrio, assim, da responsabilidade e do prazer, né? Na vida, se a gente conseguir equilibrar isso aí, vai embora. Meu prazer sempre foi muito grande, cara. Toda vez que eu chegava no vestiário e via estendida ali aquela camisa 10 Diego, primeiro que eu pensava no preço que eu paguei e pagava diariamente para vestir aquela camisa e principalmente com aquele número ali, né? Então, isso sempre me fez entrar em campo muito mais com a satisfação de ser um merecedor do que falar, pô, a responsabilidade, e se der errado, eu tô fazendo tudo que tá no meu alcance para isso aqui dar certo. Então, isso me fez seguir, sabe, Romário? Eu entendi a responsabilidade, principalmente depois, camisa 10, capitão do time. Eu entendi, mas ao mesmo tempo eu falava, cara, não tem ninguém que mereça isso mais do que eu. Se eu tô aqui é para... Se eu tô aqui, tem que ser. Se eu tô aqui, eu sei muito bem o preço que eu paguei para vestir essa camisa. Então eu seguia muito dessa forma e muitas vezes até na minha comunicação eu via que essa forma de pensar, essa resiliência soava como como eu posso dizer, uma afronta, né? Para as pessoas, uma afronta, um momento difícil, acabou de ser eliminado, o cara quer falar dessa forma, convicto, de falar que... Mas é porque eu sabia do que os bastidores traziam, a dor, as dificuldades que trazia e que eu era merecedor daquilo, eu e meus companheiros. Então eu encarava dessa maneira. Em 2019 você teve uma lesão grave, né? Sim. Complicada, vamos dizer Bastante. assim, tornozelo. Tornozelo. Passou da tua cabeça algum momento de você não poder participar daquela final ali, que era tinha muita importância para o Flamengo e, claro, que é para você também? Passou, era o principal. Meu primeiro momento ali foi um debate muito forte, assim, um confronto com Deus, né? Porque ali eu já tinha passado por todo tipo de protesto, dificuldade, e aí eu voltei a ser titular do time, o treinador me amando, que era o Jorge Jesus, capitão do time, jogando, aí eu vou e quebro a perna. Eu falei, pô, aí não. Aí, nesse ano, que eu sentia, não, esse ano as coisas vão acontecer. Não só eu, nós, né? Vai acontecer. Aí eu quebro a perna, eu falei, não. Eu recusei a aceitar, sabe, esse diagnóstico, quando fala de 5 a 6 meses a recuperação. Eu falei, não vai ser de 5 a 6 meses não. Eu vou jogar a final da Libertadores, nós vamos ser campeão, vou fazer um gol. Então, no próximo dia eu já comecei a comunicar de uma forma muito positiva, tive pessoas competentes que acreditaram nisso, o Jorge Jesus eu já falei, meus companheiros, o departamento médico, minha família, e nós acreditamos, fizemos isso, mas sim, passou pela minha cabeça em algum momento ficar fora do melhor, né? Mas eu acreditei que isso não aconteceria e acabou dando muito certo. Dos times que você jogou, 2019, no Flamengo, foi o melhor ou um dos melhores? Definitivamente um dos melhores. Definitivamente um dos melhores.
eu não consigo assim dizer. O melhor teria que colocar realmente para jogar junto. Você imagina um Flamengo de 2019 com o Santos de 2002 ou que um próprio Atlético de Madrid, eu peguei um timaço, um Werder Bremen, nós, batia de frente com o Bayern de Munique na época. Mas o Flamengo, ele conseguiu, de 2019, ele conseguiu unir muito talento individual com a organização coletiva, com uma mentalidade de tipo, cara, vamos fazer 10 gols se for possível, e no próximo jogo eu quero fazer mais 10. Era uma fome de vitória com algo tão sólido assim, que realmente brilhava os olhos, né? E isso graças também, lógico, a um time e também a liderança, no caso do Jorge Jesus, conseguiu transmitir isso de uma forma incrível. 2 jogadores daquele time de 2019, se você fosse fazer uma seleção com os caras que você jogou ao longo da tua carreira nos times, 2 desse 2019, quem você colocaria? Felipe Luiz e Rafinha. Daquele momento, os caras estavam voando. Eu passei por fases ali no Flamengo, né, e no futebol. Então, contratava um jogador, eu cheguei aí na próxima temporada 17, contrataram um pouco mais. Então, nós já tínhamos um time muito bom. Eu tenho um respeito muito grande pelo jogador que se torna um jogador profissional. Você sabe a dificuldade que é isso, quantos amigos teus ficaram pelo caminho, quantos amigos meus ficaram. Então, o cara chegou, cara, eu respeito de verdade. Mas, naturalmente, quando você vai subindo, vai chegando no nível de jogadores de Champions, de seleção brasileira, você vai vendo que é muito refinado a capacidade que um jogador tem de mudar a forma de um time jogar, cara. Então, quando chega o Felipe, chega o Rafinha, assim, cara, que a bola caía no pé deles, e eu tinha pegado já esse processo de formação de um time vencedor ali no Flamengo, você via a diferença que trazia pro jogo, a tranquilidade, a construção, a marcação, tudo aquilo mudava a forma de jogar e eles foram o que saltaram mais os meus olhos. Eu já conheci os dois, já tinham jogado com os dois, mas vi, cara, esses caras chegaram aqui e é impressionante. Primeira presença deles como jogador grande, depois a inteligência com a bola, sem a bola. Esses dois aí eu levaria comigo para o meu time para sempre. Na final, em 2019, em Lima, você entrou no segundo tempo e acabou não acontecendo diretamente que você pensou que era fazer o gol, mas tu deu o passe do gol. Uhum. Ou seja, aquele foi o passe mais importante da tua carreira? Foi, aquele foi. Foi o passe mais marcante, importante, não sei exatamente como chamaria isso, mas aquele passe, e essa história do Flamengo vai muito além do título, por mais que, caraca, mas o título, 38 anos depois o Flamengo volta a ser campeão da Libertadores, o cara quebrou a perna, tá com uma placa ali, 10 parafusos na perna ali, ó, chutou, deu o lançamento. Cara, aquilo vai muito além, porque é uma história de superação, de fé, de família, de bastidor, assim, que vai muito além, é uma história pessoal. Eu fui para outro nível depois daquele título, seja como jogador, como pessoa. Então, aquele passe ali representa muita coisa para mim. Quando eu vejo ele, eu vejo muito além daquele troféu. E definitivamente tá para sempre na minha história. Legal. E assim, conta uma resenha maneira que teve depois do jogo aí. Lá em 2019? Interessante, é. Lá em Lima. Lá em Lima. Cara, bom, ali a resenha já começou no vestiário, né? Mas uma específica ainda. Bom, o Rodinei é um cara que sempre chamava muita atenção, né? E eu me lembro a conversa que nós tivemos ali com o troféu nas mãos, assim, foi algo que foi muito marcante para mim, né? Uma mistura de brincadeira, mas de realidade, assim, de quem suportou todo esse processo de construção. Nós vivemos juntos ali um momento de dificuldade, de humilhação, e ali nós estávamos dando risada com o troféu nas mãos. Então foi algo que me marcou bastante. E depois eu lembro a família ali, quando eles chegaram, os familiares, Felipe Luiz tocando banjo ali, eu tenho um vídeo disso até hoje, um brinde que nós fizemos de todos os jogadores, que foi algo muito marcante, né? Então, foram alguns momentos que ficaram marcados bastante na minha memória. Tem algum segredo em poder liderar um grupo como você liderava?
de 2019 do Flamengo, com tanto cara bom, tanto jogador que chamava atenção no futebol brasileiro? Eu acho que assim, segredo, milagre, muito não tem, né, Romário? Mas assim, cara, eu acredito muito na integridade, sabe? Jogador, ele gosta de cara íntegro, e a integridade tem muito a ver com a firmeza de fazer o que é certo, sabe? Então muita gente se perde sendo líder no futebol porque não tem a coragem de ter uma palavra, de ser firme, de defender o que é certo, mesmo quando esses jogadores contrariarem ele. Então, a minha forma de liderar lá dentro do Flamengo sempre foi assim, eu vou ser o primeiro a fazer o que é certo aqui dentro. Quem não fizer, eu vou cobrar. Mas eu vou cobrar com a firmeza da minha atitude, mais do que da minha palavra, como eu fiz algumas vezes lá. Então, o primeiro de tudo é isso. Eu falei, eu vou ser um cara aqui que não vou negociar. Se é para se dedicar, se é para respeitar o treinador, respeitar a instituição, eu vou respeitar, eu vou fazer. Só que, a partir daí, todos têm que, obrigatoriamente, fazer o mesmo. E depois, é a vaidade, cara. O cara que é vaidoso, e o futebol, ele expõe muita vaidade, porque é o aplauso, é a fama, as entrevistas, o dinheiro, o contrato, ele expõe tanta vaidade que aí o cara quer fazer da maneira dele, sozinho, ele quer o destaque o tempo todo. E quando você tem essa integridade, é um cara firme, que todo o discurso que você faz é o que você fala, é o que você faz, e incentiva os outros a fazerem o mesmo, porque no time que você falou de 2019, não era só jogadores talentosos, eram todos líderes, né? Você pega Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Arão, baita de uma personalidade, Gerson, personalidade, Ribeiro depois foi o capitão do time, Gabigol, baita de uma personalidade. E por aí, e assim vai. Tinham outros ali também que estavam no banco de reserva, mas então eram muitos líderes. Eu olhava aqueles caras, eu falava, bom, primeiro eu quero ver o Felipe liderar. Filho, fala mais, cara. Se posiciona, vê o que você pensa, o que nós temos que melhorar, o que tem que fazer. Rafa, fala mais. Diegão, fala mais. Então eu consegui, de alguma forma, trazer e liderar junto com esses caras. E aí, quando eu consegui fazer isso, nós formamos um grupo de líderes ali dentro, cara, que quem chegava, pode chegar o jogador que for, o polêmico que for, que vinha pro nosso lado. Porque sabia que, cara, que nós estamos aqui para te ajudar, vamos ser o primeiro a defender, mas vamos ter que fazer juntos. Então, eu acho que é muito a integridade, assim, e o ego equilibrado, sabe? O cara não ser vaidoso, que consegue liderar bem qualquer time. A torcida do Flamengo, com certeza, como qualquer outra torcida, tem curiosidade de saber alguns detalhes de bastidores. Por exemplo, assim, quem era o cara que puxava a fila ali no treino? O cara que puxava a fila no treino. O Rodrigo Caio sempre foi um cara que treinou muito. Um monstro. Disposição do caramba. Antes de começar o jogo, eu tinha sempre um ritual ali com ele, né? Que eu abraçava ele. Quem era o que gostava mais de resenha, assim, o mais engraçado? Que a galera ria muito. Vou colocar dois aí, Rodinei e René. E para um líder como você, assim, quem era o que dava mais trabalho daquele grupo? Fora o Gabigol. Cara, o que dava um trabalho ali, hoje a gente dá muita risada disso, né? Era o Vitinho, cara. O Vitinho, eu falei, Vitinho, eu não vou aliviar. O Vitinho... Tipo, conta uma história assim, do Vitinho. Não, é que nós treinávamos e o Vitinho é um fenômeno, né? A qualidade técnica dele é um dos jogadores mais extraordinários que eu já vi. Impressionante. Dribla, domina com as duas pernas, chuta com as duas pernas, tem potência, força, velocidade. É impressionante a qualidade dele. E eu cobrava esse Vitinho sempre. Chegava no treino, Vitor, vamos, meu irmão. Porra, vai fazer uma jogada... Vitor, vamos! E aumentando o tom. E ele não aliviava, discutia. Era outro também, personalidade forte. E discutia. E aí depois acabava em abraço, mas no outro dia eu tava lá de novo. Vitor, volta, faz, corre, chuta. E acabou que foi o tempo todo assim. Valeu a pena, mas era um cara que quase todo treino. Então, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu já sei a resposta. Depois de você, quem era o mais chato, mais ranzinza que tinha lá no grupo? Depois de mim, na verdade, ele vinha até antes. O Arão, cara. O Arão era... Perturbava a galera. Ranzinza. Mas sabe que depois, principalmente agora, como que eu venho trazendo os ensinamentos, né? Então eu tenho que discorrer sobre isso, explicar mais sobre isso. Eu vejo como é importante cada perfil, né, cara?
Você viveu em grupos aí, teve líder extraordinário, sempre foi um líder também. Cara, eu gosto demais. Isso foi uma forma também de me conectar com os caras. Eu não julgava ninguém. A rebeldia do Gabi, eu gostava, cara. Vai, mano, pode discutir, o que foi? Vamos, quando nós discutimos lá, que ele falou, então corre, me dá a bola, não sei o quê. Foi pra cima no intervalo do jogo, viralizou esse vídeo nosso. Eu gosto disso, eu falei, correr? Então vou correr mais. Você quer que eu corra mais? Vou te dar mais paz? Então vai lá, agora vai lá e faz o gol. Eu gosto disso. Então, porque eu já fui assim também, eu já fui um rebelde meio descontrolado, igual o Gabi era naquele momento. Eu gostava do ranzinza do Arão, porque, cara, no treino, se os caras começassem também, era outro. Começasse de corpo mole, ele falou, e aí? Eu vou ficar aqui correndo que nem bobo, trabalhando que nem bobo, e vocês ficam aí de sacanagem. Então era o tempo todo, cada um com o teu jeito, aí você já pegava um Rafinha, que também tinha personalidade, mas era mais leve, levava aqui, vem pra cá, meu irmão, o Felipe, que já tinha uma conversa mais de números, de estatística, de posicionamento, então era firme do jeito dele, e a gente ia lidando com isso, cada um com a sua maneira de ser, mas firme. E por isso que chegamos onde chegamos. E dificilmente nós vamos ver outro grupo com tantos líderes em harmonia e ativo como aquele do Flamengo 2019. O melhor grupo que você trabalhou na tua vida foi esse? O melhor porque, por exemplo, estamos falando hoje muito do Santos e Flamengo, né? No Santos eu era um garoto, era muita harmonia, cara. Todas as portas na concentração ficavam abertas, saía do quarto, entrava no outro, saía, falava, dava risada. Era uma conexão, uma harmonia impressionante. Antes do jogo, todo mundo dando risada, uma zoeira. Dentro do jogo, zoeira pra caramba. Mas no Flamengo já traz essa responsabilidade do seguinte, Romário, que eu gosto muito, da cobrança. Então, todos os jogadores ali era legal, tá divertido, tá não sei o quê, mas temos que ganhar. O treino hoje foi uma merda. Você não treinou nada. Tá de brincadeira. Era muito... Sentava na mesa, e nós tínhamos uma mesa ali que sentava eu, Rodrigo, Felipe, Diego Alves, Gabi, Rafinha, Rodrigo Caio, não sei se eu já falei, Everton Ribeiro. Então, cara, sentava todos esses caras na mesa. Começava a comer, legal, não sei o quê. Ridículo o que você fez hoje, mano. Você não pode fazer aquilo com o treinador, velho. Cria vergonha, mano. Aí começava, debate. Daqui a pouco tava todo mundo junto de novo. Então era um confronto. Por que foi muito especial? Porque nós dávamos risada, éramos amigos, saía junto, festa de aniversário, tudo das famílias juntas, criança tudo junto, as mulheres tudo junto. Dava risada. Só que chegava no treino, ninguém tinha problema em falar corre, sei que você não tá. Então tudo isso para mim tornou aquele grupo muito especial, por isso ganhamos tanto. E se continuasse ali juntos, ia continuarmos ganhando, porque a mentalidade era muito boa. E naquele grupo de 2019, qual foi o momento da virada de chave que vocês entenderam? Cara, a gente vai ser campeão dessa porra toda. Caramba. Ali teve muitos momentos. Mas eu acho que nós tivemos um jogo ali contra o Goiás. O time já vinha muito bem e começou a chegar na reta final. Quando chega na reta final, cara, num clube como o Flamengo principalmente, é uma panela de pressão. As pessoas não têm noção do que é aquilo. Treinamento, a tensão que é, a cobrança, agora não pode mais errar, e os jogos decisivos, todo mundo cansado mentalmente, longe de casa, fisicamente cansado, mentalmente cansado, e começa, e aí, ser campeão. E aquilo, lidar com tudo aquilo, administrar, cheio de jogador grande, treinador que não alivia, treinador o tempo todo pegando, que era o Jorge. E nós vamos lá com o Goiás, estávamos bem lá em primeiro e empatamos o jogo, se eu não me engano, naquele momento. E o Jorge esse dia estava pilhado. E entrou em campo, já ia discutir com o jogador, Arão e Gabi, quase saindo na porrada dentro do campo. E aí eu peguei no braço dele e falei, mister, não, agora não. Porque ele já foi pro embate. E eu falei, se ele for agora, isso aqui vai virar uma guerra. Porque tava todo mundo... Aí eu segurei no braço dele e falei, mister, não, agora não. E ele olhou pra mim assim e respeitou aquilo. Aí foi ali com o Gabi, com o Arão, dentro de campo, as câmeras têm tudo filmado isso, separou, foi pro vestiário. Quando vai pro vestiário, continua ali a discussão e tudo, e os jogadores discutem, treinador discute e tudo, e aí eu falei,
rapaziada, não é o momento, amanhã a gente conversa, respira, tudo. E aí mais alguns jogadores falaram, fechou. No outro dia nós temos uma reunião na sala de imprensa, na sala, no auditório nosso. E essa reunião aí acho que foi o momento que virou e falou, cara, agora não acaba mais. Que basicamente nós falamos de que podemos estar contra tudo e contra todos. E esse discurso começou com o Jorge, né? Ele falou, eu posso jogar contra tudo, contra todos. Não tem problema nenhum. Só que contra nós, entre nós não podemos. E ali nós encontramos uma solução para aquele problema, ficou claro na nossa cabeça, e aí nós sabemos que a partir dali ninguém segurava mais. Teve um momento que teve uma bronca histórica entre você e o Jorge Jesus. Ali poderia ter azedado tudo, mas pelo que eu vejo, ali foi o começo da relação, né? Assim, a partir dali, tipo, confiança máxima um no outro e, porra, a gente vai ganhar, a gente vai superar tudo. O meu primeiro dia com o Jorge... meu primeiro dia com o Jorge foi muito tenso, né? Foi por causa de eu estava voltando dos Estados Unidos de férias e saí um dia antes, problema técnico no avião, faltei no primeiro dia e não fui. E ali eu já vinha, né, sabendo que era um treinador muito forte, muito disciplinador, e os meus amigos portugueses que tinham trabalhado com ele já falou, cara, se prepara que esse cara aí... Eu falei, mas é bom, é gênio, só que a cobrança é muito alta. E aí eu perdi o voo, faltei no primeiro dia, cara. Eu não me atendi o telefone, não fazia nada. E quando eu cheguei no outro dia, assim, que fechou a porta da sala dele, eu acho que eu nunca tive, assim, um embate 1 contra 1, né? Já tive umas discussões com o treinador, principalmente quando era mais jovem, na frente do grupo e tudo, mas ali no 1 contra 1, esse cara arrebentou, cara. Ele falou, você não sabe o que é ser um capitão, você não tem noção do que é isso. Usa essa faixa de capitão no braço aí, mas você não tem noção do que isso representa. Faltar no primeiro dia, isso é uma vergonha. Mas isso falando no tom lá em cima, né? E eu falei, pô, deu problema técnico no avião, você quer que eu faça o quê? Um problema técnico sai 4 dias antes, não vai dar problema em 4 aviões seguidos. E acabou que ali, forte, bate de lá, e eu tentando solucionar, até que eu falei, pô, mister, desculpa, a partir de agora você vai ver aí quem eu sou, no treinamento, no jogo, e beleza, aí você faz o que você quiser, mas agora você vai ver. E ali silenciou e acabou essa discussão, ele foi pro quadro já explicar, ó, eu penso em colocar você para jogar aqui, você tem muito talento, já mudou. E eu achei isso muito interessante, porque não é pessoal, e muito jogador brasileiro fica muito preso quando o cara toma um choque, toma uma dura, acha que, pô, o cara não gosta de mim, não... tá pegando no meu pé. Pelo contrário, mano. Se o cara foi homem com você ali dentro de falar toda a verdade, seja homem também de mudar, de fazer algo diferente. Então saí daquela sala ali muito alinhado com ele, e a partir dali eu conquistei a confiança dele, e ele não levou pro pessoal, falou tudo que tinha para falar, depois agora vai lá pro treino, treina, me mostra quem você é e vamos seguir juntos. Aí vamos embora. Esse teu lado líder, tu acredita que foi muito instigado por ele? Esse lado líder foi muito instigado pelo meu pai. Começou com meu pai, porque meu pai sempre falou, e aí, se posicionou, você falou, aquilo ali não estava certo, por que você não falou, por que você... Vai, você é forte, você é grande, você é bom, E meu pai sempre me olhava com os olhos assim, que eu falava, caraca, mano, se eu for metade disso aí do que meu pai tá pensando, eu sou capaz de tudo. E acreditei nisso que meu pai falava. Mas a minha liderança foi lapidada, né, Romário? Eu era um cara egoísta, era um cara impulsivo, era um cara vaidoso também. Sempre com uma personalidade, com uma comunicação muito boa. Só que, pô, o treinador me colocava no banco, esquece. Já saía chutando tudo, treinava mal, falava mal do treinador, brigava com os companheiros. E aí eu fui entendendo que, de algumas decepções que eu tive na vida pro meu time, né, uma das principais foi lá na Alemanha, quando eu abandonei o time, o cara me colocou no banco de reserva antes de ir pro estádio, levantei, peguei minhas coisas e fui embora. E era o jogo mais importante da temporada. E, cara, eu vi a decepção do time comigo ali, sabe? Cara, caraca, mano, nosso camisa 10, nosso líder saiu fora porque ia ficar no banco, cara. Aí no outro dia eu voltei e falei, pô, isso aqui não tem nada a ver com ser líder. Então foi um baita de um choque que eu tomei. E eu falei, ou eu sou um líder de verdade, ou eu saio dessa posição, né? Comecei a evoluir, a melhorar, a espiritualidade fez toda a diferença na minha vida, eu sou fã de Jesus, de como ele reage nos momentos de tensão, o equilíbrio e ao mesmo tempo a força, a potência que coloca nas suas palavras, nas suas atitudes. Eu falei, cara, eu tenho que ser tão forte que eu tenho que me posicionar de uma forma muito
corajosa, mas sem ferir valores éticos, morais, sem deixar de treinar, de ficar falando mal dos outros, de brigar com meus companheiros. Eu tenho que ser um firme correto, né? E ali eu comecei a aprender e o Jorge foi um cara, foi o treinador que mais valorizou e destacou a posição de um capitão. Ele dava autonomia. Tipo assim, quando ele falou para mim dentro daquela sala, ele falou: o capitão é o segundo treinador. Então você é o segundo treinador aqui dentro. Agora eu vou falar para os meus jogadores que o meu segundo treinador não apareceu no treinamento. Então quero que você entenda primeiro a responsabilidade que você tem a partir de agora. Eu vou te tratar com essa responsabilidade, com esse destaque. Agora suas atitudes têm que ser assim. Então ele me trouxe valorizou, me protegeu, me defendeu diante do grupo, diante de todos, como assim, é o capitão. E aí isso me deu ainda mais responsabilidade nas atitudes, né? A saída dele foi triste, Flamengo? Para vocês, jogadores? Muito. Vocês não esperavam? Nós começamos a sentir, sim, cara, um pouco assim, porque ele começou a falar antes do treino, né? Nós começamos a sentir, foi triste. E o primeiro que soube, né, foi eu, ele me ligou, eu estava em Santa Catarina na época. E, caraca, nós choramos no telefone que nem duas crianças ali naquele momento, né? Acho que eu nunca falei sobre isso, mas... Porque ele é um cara que... Ele transformou e foi transformado, né? Ele sabe disso. O Jorge, depois da passagem dele ali no Flamengo, ele saiu dali muito melhor. Era um cara mais racional. E ali ele saiu com a parte emocional dele, mas, opa, peraí, isso existe no futebol. Ele não tinha visto até ali. Né? Quando ele vê a personalidade dos jogadores, a força que tinha, o compromisso que tinha aquele grupo, mas ao mesmo tempo a parceria, né? O René que ia lá falar das estatísticas do cara que o Felipe Luiz ia enfrentar. Então você imagina, o René, reserva do Felipe, falou: filho, eu já joguei com esse jogador que você vai jogar hoje. Cara, ele sai muito para a direita, cuidado, ele cai ali, fica esperto. Então o cara ajudava, assim como ele, outros também faziam. E aí acabava o treino, ficava todo mundo sentado lá no meio do campo conversando. Pô, você não pode fazer isso, posicionamento, já falamos aqui. Aí o Rafinha explicando pro outro lateral como é que tem que fazer, como é que tem que fechar. No treinamento não fechou certo, pô, você tem que fazer isso. Aí o Arão que explicava, o Rodrigo Caio que falava. E o Jorge via aquilo e ele falou: eu nunca vi isso, pá, eu nunca vi isso. E nós tínhamos prazer, acabava o treino, ficava sentado, todo mundo tirava a camisa lá tomando sol no meio do campo, ficava lá todo mundo conversando. Então o Jorge saiu dali do Flamengo muito melhor do que ele chegou, lapidou essa parte emocional, que era o que algumas pessoas, no caso, reclamavam dele. Pô, um cara muito firme, não sei o quê. E aí quando ele sai, nós falamos: caramba, agora que o negócio começou a ficar bom, ganhamos tudo, vamos ganhar tudo de novo. E lá dentro nós falávamos desse jeito, né? Partindo por ele falou: então vai falar que vai ser mais difícil. Agora é que nós vamos ganhar tudo mesmo, agora é que nós nos conhecemos mais. Mas eu vi que o fato da torcida parar de ir, veio pandemia, estádio vazio, ele morando longe da família, deu essa tristeza. Aí ele me ligou, eu estava lá em Santa Catarina, falou: capitão, eu vou sair. Não vai dar mais e tudo, e eu quero te comunicar porque eu vou ligar agora para a diretoria, vou comunicá-los também, estou saindo, mas saiba que não é uma decisão pessoal, meu coração está doendo, mas eu tenho que ir. Aí choramos pra caramba no telefone e, claro, abraçamos ele, mas foi difícil. Imagino, assim, continuando falando sobre o treinador, desde quando você jogava com o Felipe Luiz, você acabou de falar aí que ele era mais de número, estatística e tal. Já dava para ver que ele ia ser treinador? Já. Mas já dava para ver que ele ia ser um bom treinador? Já. Talvez ele, e aí ele pode falar melhor, talvez não tenha visto isso, né, desde o começo. Mas quem estava ao lado dele via claramente, né? Às vezes lá no começo ele falava: pô, talvez ser auxiliar técnico, né? Mas eu vou trabalhar no futebol. Ele sempre teve uma convicção: eu vou trabalhar no futebol, eu tenho que encerrar minha carreira domingo e começar a trabalhar segunda. Falava aí, e nós temos que ir junto. Eu falei: filho, impossível. Pelo menos a mesma convicção que ele tinha de que domingo ele tinha que estar lá, eu tinha que não tinha que estar lá. Eu preciso ver isso tudo de fora. Depois a gente volta a falar. Mas ele sempre muito intencional em conversar com os treinadores e debater sobre por que saiu a 3. Como eu marco quando sai a 3? E se ele tiver em 3 no meio, se jogar losango, como é que eu marco? Como é que eu saio para lá? Mas o ponto, o meu atacante...
Então eles tinham esse debate muito rico e anotava. Então eu falei, cara, esse cara aqui vai voar, porque já era inteligente como jogador e agora está se preparando de uma forma, extraindo dos melhores treinadores, e eu já via com muita clareza assim, falava, cara, auxiliar não, você vai ser um baita de um treinador, você pode ter certeza. E no teu entendimento, talvez dos treinadores que passaram pela vida do Felipe Luiz, o Jorge Jesus foi um dos mais importantes ou mais? Não sei se o mais, né? O Felipe pode falar melhor assim, mas um dos mais importantes, com certeza. Com certeza. O Jorge, para todos ali que nós trabalhamos juntos, ele foi, se não o melhor, um dos melhores treinadores que já pegaram, que todos aqueles jogadores já trabalharam. Então, é um cara que inspirou definitivamente o Felipe, que traz a essência dele, traz a identidade dele, é verdade, mas o Jorge influenciou demais e ensinou demais o Felipe também. O Rodrigo Caio chegou já na comissão. Eu ia te fazer uma pergunta, mas tu já respondeu. Essa possibilidade de você formar esse trio com eles dois lá na comissão do Flamengo, não tem chance? Nesse momento, não. Nesse momento, não. Eu decidi ter mais autonomia da minha agenda, do meu tempo. Eu decidi seguir por esse caminho agora da comunicação, né, através das palestras, mentorias. E eu estou feliz com isso. Mas, como eu disse, quando eu saí, encerrei minha carreira, eu não digo nunca. Eu sou apaixonado por isso também. A questão é que o preço é muito alto. E eu paguei esse preço já desde os meus 11 anos de idade. O preço de você perder a autonomia do seu tempo, ele é algo que tem muito valor, né? Porque aí você passa a ser totalmente dependente dos resultados, da programação. Você não tem autonomia de organizar aquilo. Você só vai seguindo e todo o restante vira algo secundário, né? Então, eu não escolhi isso para minha vida. Estou indo no meu 3º ano nesse novo ciclo. Estou muito feliz dessa forma. Mas, se chegar um momento que eu falar, cara, agora eu estou sentindo falta desse caldeirão todo aí mesmo. Você volta. Aí eu volto. Felipe Luiz pode continuar no Brasil por muito tempo, você acha, pelo que ele tem representado, tem feito no Flamengo como treinador? Ou tu acredita que daqui a pouco, por uma coisa natural, ele vai embora, como acontece com muitos dos jogadores? Eu acho, e aí é uma opinião minha, sou amigo dele, mas é uma opinião minha. Eu acho que é um caminho natural ele ir para a Europa. Ele é muito bom. E nós vemos jogadores e treinadores que atingem um nível muito acima, que é um caminho natural ir para a Europa. E não tem a ver com dinheiro, que às vezes muitas pessoas falam. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a experiência, tem a ver com os melhores do mundo estão lá, os estádios, os torneios. Então, eu acho que ele deve ir em algum momento. Deve ir, mas viver de forma muito intensa, ir no momento certo, porque o Flamengo é um clube muito especial. O que ele está vivendo aqui é muito especial, porque vai além eu gosto de falar sobre isso, que vai além do campo. O posicionamento do Felipe hoje, a forma como ele se comunica, as reflexões que ele traz, tudo isso vai mudando a forma das pessoas enxergarem e se comportarem em relação ao futebol. Então o Felipe hoje, ele não só faz o Flamengo melhor, eu acredito que o Felipe faz o futebol brasileiro melhor. E eu gosto de ver mais pessoas assim. Ele não é o único, mas como nós estamos falando dele aqui hoje, ele é isso. Então eu quero que ele fique aqui muitos anos, mas é um caminho natural, na minha opinião. Em algum momento ele ir para a Europa. O Flamengo de hoje, se for campeão brasileiro e Libertadores, ele supera o Flamengo de 2019? Em qual aspecto, assim, você fala? Em relação à história. Ele vai ficar mais marcado na história por ter sido campeão igual vocês em 2019. E pelo grupo, tecnicamente falando, você acha que é melhor do que 2019? 2019, eu quero ver o Flamengo cada vez mais campeão, e que injustiça minha seria dizer para os jogadores que chegaram agora, um Jorginho, outros jogadores que chegaram esse ano com o sonho de ser campeão, de escrever uma história com a camisa do Flamengo, não ter o direito de escrever a tua história e ser reconhecido por isso, né? Então, o que eu posso dizer em relação a 2019, e você também teve uma carreira indiscutível e vitoriosa dentro do futebol, é que tem momentos
que você participa de algo que não volta mais. Os 38 anos na fila, o título que conquista contra um time argentino na final, nos acréscimos, isso aí dificilmente vai acontecer, cara. Então, Ninguém apaga isso. mas não é porque eu quero, é porque talvez se eu tivesse que escolher, eu não escolheria assim. Eu não queria ter quebrado a perna naquele momento, eu queria já que a gente batesse em todo mundo e chegasse na final 3-0 no primeiro tempo e segura. Ia ser um título muito importante da mesma forma. 38 anos depois, o Flamengo é campeão. Mas quando você pega uma fila de 38 anos, aí vem todos os elementos de drama possível. Coloca drama aqui, troca de treinador, coloca aqui um quebra a perna, coloca outro drama aqui, eles quase perdem lá e ganham nos pênaltis no Maracanã e depois volta. Aí na final eles vão estar perdendo. E todo mundo vai desacreditar, mas chegou um momento lá que eles empatam quase nos 40. Aí nos acréscimos a torcida vai estar ainda comemorando e faz o gol. Pô, cara, não tem como. Então eu falei isso para dizer que 2019... vai ser difícil trazer todo esse drama de novo, assim como 2002 lá no Santos. Depois, Corinthians na final, ganha daquele jeito, um time que encantou. Por isso que outros times... Nós ganhamos depois a Libertadores. Quase não ouço as pessoas falarem disso. Depois de 2019, nós ganhamos a Libertadores de novo. Eu não ouço ninguém falando daquela... Aquela de 2019 marcou. Porque a de 2019, esse drama aí, então, cara, o que eu posso dizer? Com toda a sinceridade assim, do mundo... vão ganhar. E o que nós falamos ali no vestiário, no intervalo do jogo, eu falei assim pro time, nós tava pesado, né? O primeiro tempo tava pesado. Natural, um calor do caramba, River Plate bem, os caras marcando pra caramba, uma pressão. Nós saímos pra ir viajar, já era um mar de gente que era tipo, cara, mano, nós temos que voltar com esse troféu aqui de qualquer jeito. Sentia aquele peso. E eu falei, rapaziada, solta, leve. Não foi um problema nosso essa fila, essa espera de 38 anos. A partir de agora, vai ser normal nós estarmos aqui. Você vai ver que o ano que vem nós vamos estar aqui de novo, e o outro ano vamos estar, e depois nós vamos estar de novo. A partir dessa é a nova realidade do Flamengo. Nós vamos estar aqui outras vezes. Então, vive isso de forma mais natural, vive o nosso momento e tudo. E a partir dali voltamos e fomos campeões. Mas... como é que você explica 2019 para o torcedor? Sai na rua e explica para o torcedor. Vai ser campeão, tem grande chance de ser campeão aí em breve, mas aquele roteiro lá... Aquilo ali nunca vai... Aquele ali é difícil, né? Diego, a gente está falando em final, a gente falou em 2019, em 2004, Brasil e Argentina na final. Como é que foi essa final para você? E falamos de jogos históricos também, né? Esse aí é um dos que... foi um sonho, né? Por estar na seleção brasileira, na época Parreira, Zagallo, imagens, né, que representam tanto, pessoas que representam tanto para o nosso futebol. E eu fazendo parte daquela seleção, 19 anos, contra a Argentina na final e de alguma forma participar de um jogo épico, outro jogo épico também, né, de recuperar, fazer gol nos acréscimos, ganhar nos pênaltis. Esse jogo aí, cara, é um daqueles momentos que até hoje, quando assiste, sabe, eu me emociono. Quem foi o 10 daquele time? Alex. E aí? Cracaço, né? Alex, cracaço. Na final ele machucou e teve que sair. Mas camisa 10 ali, jogou muito aquela Copa América. Luiz Fabiano e Adriano na frente, jogando muito também. Tu acha que o Alex foi um jogador desses que poderia ter ido a uma Copa do Mundo? E não foi? Vamos chamar de injustiçado, como fala? Com certeza. Com certeza. Eu vi que na Copa do Mundo, assim, eu cheguei próximo a disputar uma Copa do Mundo, não fui. O Alex carregou ainda mais essa questão, né, de ter que disputar, do craque, do camisa 10 que tinha que estar. Mas eu vi que na seleção tem a decisão do treinador, né, cara? Não basta você, muitas vezes, estar brilhando, estar no melhor momento da sua carreira. Se o cara achar que... para mim, nesse momento não é importante, a função que ele desempenha ou algo. Então, eu vejo que o Alex fez a parte dele, muito bem feito. Eu comecei com o Alex, mas eu ia perguntar em relação a você. Tu também se viu algum momento assim, pô, cara, podia ter jogado na seleção uma Copa do Mundo? Com certeza. Qual delas? Poderia. 2010, que eu tô ali, eu sou transferido do Werder Bremen para Juventus. Poderia ter ido para a Copa, na época o treinador era o Dunga.
E depois, 2018, com o Tite também, cheguei muito próximo. E aí estou no Flamengo, que está nesse processo ali de construção. E quando eu falo assim, poderia estar, eu sempre trago a responsabilidade. Eu também tenho responsabilidade nisso, mas também tenho a convicção, a certeza de que eu poderia estar na lista, né? E não estive. Cabe a mim respeitar, tanto naquele momento Dunga, quanto o Tite em 2018. A seleção, o momento que a seleção vive atualmente, você, como o cara que já jogou na seleção, como ex-jogador de futebol e como torcedor, tem esperança em relação ao ano que vem de uma possibilidade de título? Na verdade, os jogos até lá vão me dizer que nível que nós vamos chegar para a Copa do Mundo. Se você falar nesse momento agora do jeito que joga, acho que estamos distante. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho esperança sim, que o Ancelotti chegou, estive lá na CBF inclusive, conversamos, você vê a convicção, dispensa comentários, a história dele por si só já traz o quão vitorioso ele é. Eu vejo os dirigentes, Rodrigo Caetano e todos de lá bem convictos no que tem que ser feito, mas estamos no processo. Se vai chegar até a Copa do Mundo realmente com uma identidade, o DNA mesmo da seleção brasileira, com os jogadores mais confiantes, com uma forma de jogar muito bem definida, nós vamos ver. Se isso não for feito, a gente vai chegar lá com complicações. 2 perguntas sobre ele. Primeiro, se ele era o ideal para a seleção. E segundo, essas escolhas dele têm te agradado em relação às convocações? Em relação à escolha dele, eu acho que falaram muito na época entre ele e o Jorge Jesus. Eu gostaria de ver o Jorge Jesus um dia na seleção brasileira. Acho que tem muita... Ele tem valores que conectam muito com o nosso futebol. Forma de jogar, forma de ser. Mas se fala de Ancelotti, claro que sim. Pela grandeza que ele tem, nós precisávamos de um treinador realmente com essa bagagem, com essa personalidade. Então, sim, a decisão foi certa. E eu tenho gostado das escolhas que ele tem feito, e mais do que as escolhas, foi o que eu falei para ele, é a clareza na comunicação. Gosto muito disso. Ele vai para a coletiva de imprensa, por quê? Por causa disso, decisão minha. Qualquer coisa eu estou à disposição para explicar o que foi. Eu acho que não, e ponto. Gosto muito dessa clareza. Atitude, Clareza, convicção. Parte das pessoas não vão gostar naquele momento, mas tem alguém ali que está dando um direcionamento, não está fantasiando nada. O cara está convicto. Concorda ou não, ele tem uma convicção. Isso é Gosto importante. muito disso. Falando em escolha, o Gerson era um cara que jogou contigo, você tem uma relação de amizade, eu sei disso. Um dos caras que, fez história com a camisa do Flamengo, teve a oportunidade de jogar na seleção e não está sendo mais convocado. O fato dele ter jogado na Rússia, isso tem sido negativo para ele em relação a não participação mais dele dessas últimas convocações? Eu acredito que ele estava consciente em relação a isso, né? Todo jogador, quando faz toma esse tipo de decisão, sabe que a exposição lá é diferente da exposição no Flamengo. Mas não torna impossível a convocação dele. Então, eu acho que é muita questão de rendimento. Se o cara está no radar da seleção brasileira, saiu daqui sendo convocado, ele continua no radar. Eu acredito que se ele começar a se destacar, no momento não está passando por um bom momento lá, né, profissionalmente falando, então se ele começar a destacar, definitivamente ele tem chance de voltar para a seleção. Mas a exposição é outra, é muito claro. E é uma decisão muito pessoal, né, Romário? É uma decisão pessoal. Tá certo ou tá errado, cara? O cara tem todo o direito de optar, de fazer a opção que ele fez. Então, para mim, fica claro, é colocar na balança e aí escolher. Nós temos aqui um quadro que chama 2 toques. Eu te faço a pergunta, tu me responde em uma palavra. Melhor jogador que atuou ao lado? Sempre fui fã dele, tive a oportunidade de ir para a seleção com ele, o Ronaldo Fenômeno. Um arrependimento na carreira? Ter saído na Juventus, já Juventus, logo depois do primeiro ano. Flamengo 2019 ou Santos 2002? Se eu pudesse responder, eu diria
Empate, porque um abriu as portas do futebol para mim e o outro concluiu uma reta final da minha carreira de uma forma brilhante. Mas eu não sou de ficar em cima do muro. Eu coloco o Flamengo pelo pacote. Foi onde aqui eu cheguei à exposição, tanto da glória quanto da humilhação, muito grande. Tive a lesão mais grave da minha carreira e esse filme se transformou em algo muito positivo, extraordinário. A cidade que eu moro há 10 anos, o clube que eu mais joguei, mais vesti a camisa, mais títulos conquistei. Então, no pacote, eu coloco o Flamengo. Werder Bremen ou Atlético de Madrid? Werder Bremen. Cheguei lá num momento muito difícil, fui mandado embora do Porto praticamente. Saio do Werder Bremen 3 anos depois, listado entre os melhores jogadores do mundo, os 23 melhores jogadores do mundo pela FIFA. Então, muito especial o Werder Bremen. Um estádio que te arrepia? Nossa. Caraca. O que eu vivi no Maracanã foi incrível. Colocaria o San Siro também na Itália. Estádio espetacular. Uma música que não sai da tua playlist? Vai ter que cantar um refrão. Pelo menos um bocadinho. Eu cantar... Eu gosto muito, eu sou de fases assim também, né? Não sei você, mas tem fases da vida que estou ouvindo sempre a mesma música. Eu tenho ouvido muito aquela Bondade de Deus, que fala: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Boa. Precisando me ajuda, meu filho. Mateus, me ajuda. O que tira o Diego do sério? Deslealdade. O que você mais gosta de fazer nas suas folgas? Família, estar juntos. O cara mais chato que tu já enfrentou dentro de campo? Velho bobo, Reinaldo. Seu gol preferido na carreira? Gol preferido na carreira. Meu primeiro gol como profissional, camisa do Santos contra o Ji Paraná, na Vila Belmiro. Um ídolo fora do futebol? Já falei que eu sou fã de Jesus aqui, mas vou falar do meu pai, de Jair. Sou fã dele. Muito bom. Obrigado. Prazer, cara. Satisfação ter você aqui. Que resenha boa, hein? Ótimo. Vai continuar. Aprendi muito. Satisfação. Muito obrigado. Que honra. Parabéns por tudo que você representa também. Tava falando ali fora que você, cada dia é mais legal, cara. Você tá sendo um cara cada dia mais legal. Obrigado. O Romário também rebelde, que eu identificava lá no começo, para um Romário cada vez mais consciente, com as palavras, com as atitudes, assim, com um propósito envolvido. Então, é um prazer, conta comigo sempre. Obrigado. Vou te dar um presente aqui, ó. A Romário TV, que é essa garrafa térmica. Caraca. Que isso, time E grande. claro, ó, camisa do Mecão. Aí, ó. De vez em quando eu vejo você metendo uns gols lá, hein? Olha lá. Me dá a caneta aí que eu vou Pô, assinar que uma. top. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Até breve. Valeu, irmão. Tamo junto. Mais uma vez, satisfação. Muito obrigado.